da igreja sobre a mensagem. Ela disse: você já pregou essa mensagem na igreja? Eu digo: foi. Realmente é uma meditação que foi aqui já baseada nesse texto e nesse tema no ano 2015, né? Mas eu disse para ela, naquela vez foi 4 atitudes. E hoje está diferente. E como é hoje? Eu digo: hoje são 4 condutas. Ela disse: é a mesma coisa, né? Eu digo: bom, pode ser a mesma coisa. Mas a palavra de Deus, ela é imutável, né? Ela não muda. Ela é invariável, a palavra do Senhor. As pessoas mudam, as sociedades se transformam, mas a palavra de Deus permanece do mesmo jeito. Ela é imutável e ela não se adapta aos costumes e os hábitos humanos. Nós é que temos que nos amoldarmos à palavra de Deus, tá? Então a gente é que tem que sair dos hábitos e costumes, as novidades atuais, para nos amoldarmos na palavra de Deus, amém? E aqui o tema então desta mensagem hoje é o seguinte: a mensagem é 4 condutas, tá? A mensagem, esse é o tema dela, 4 condutas. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, um texto muito conhecido que diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Era uma verdadeira aglomeração, né? Tudo que o pessoal hoje não quer hoje, mas aqui está falando de Jesus e a multidão. A multidão era tão grande que você vai ver a continuidade aqui. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E aqui vem uma lição para nós. Muitas vezes nós estamos tão acomodados de levar uma palavra de libertação, de conforto a alguém, porque, vou mais tarde, estou tão cheio de afazeres, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto trabalho da faculdade, eu tenho tanto estudo, eu tenho tantas coisas para fazer que depois eu faço isso. E nós não somos tomados naquela hora pelo Espírito Santo para abençoar vidas. Aqui nós encontramos 4 homens que talvez tivessem muito o que fazer, mas eles foram pegar alguém que estava paralítico, doente, para levar à presença daquele que tinha a palavra de libertação. E eles não mediram esforços. Às vezes a gente está achando tudo tão difícil hoje, mas olha só, eles subiram num telhado, carregando este homem por cordas, e ali destelharam aquele telhado para descer aquele homem. Vamos continuar. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E uma outra observação desse texto que eu gostaria de falar, e não está nas 4 condutas e ao mesmo tempo está, é que ele diz aqui que Jesus viu a fé dos 4, não era o paralítico. As pessoas, a pessoa tem que ser fé para ser curada, ela tem que ter fé. É claro que se eu tenho fé, olha, Deus não precisa da minha fé para fazer um milagre na minha vida, tá? Mas a fé é um mecanismo de chamar a existência de um milagre na minha vida. Então, se eu tenho fé, eu posso fazer com que o milagre venha até mim. Mas não só é desse jeito que Deus age. Aqui a palavra de Deus diz que não era aquele paralítico que tinha fé, eram aqueles 4 homens que estavam descendo. Eles tinham fé. Às vezes nós fazemos a obra de Deus, mas a gente está com a fé tão fraquinha que a gente faz só por fazer.
A gente nem acredita que pode acontecer alguma coisa, né? Então, vendo a fé que eles tinham, versículo 5, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que saibam que o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem na terra autoridade para perdoar pecados, e é o único que tem autoridade para perdoar pecados, é Jesus Cristo, tá? É o único, não tem mais outro aqui que tem autoridade para perdoar pecados, tá? Disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Porque com Jesus você nunca viu nada igual, comum. Com Jesus sempre tudo é diferente. Tudo está acima do nosso entendimento. Tudo está acima da nossa capacidade de raciocínio, de análise, porque ele é bem superior. Só espiritualmente nós conseguimos descobrir algumas coisas, e isso precisamos estar voltado completamente para ele. Então aqui nós encontramos estas 4 condutas, e entre elas a primeira é determinação. Aqui nós encontramos estes homens com determinação, porque obstáculos são meios de oposição para qualquer coisa na nossa vida. Para qualquer coisa que a gente vai realizar, os obstáculos eles aparecem sempre. Mas há então esta determinação que ela é capaz de nos mover acima e para frente e não estar preso aos obstáculos. Então nós aprendemos aqui que a determinação é uma coisa que está ligada à fé, tá? A determinação, ela está presa à fé. Porque quando você tem fé, você vai em frente. Você entra nas águas. Você caminha diante das dificuldades. E a determinação, Romanos 1,17 diz assim a respeito de fé: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Olha só o que ele está dizendo, do início até o final, a fé tem que estar presente. Nós não devemos ter fé momentâneas, nossa fé não pode ser circunstancial. Uma fé circunstancial não gera determinação em nós. Uma fé circunstancial, ela gera algum momento de euforia em nossas vidas, mas isso logo acaba e a gente volta à estaca zero. E algumas pessoas falam sempre, e eu medito sobre isso, porque que muitas pessoas abandonam o Evangelho, porque muitas pessoas fraquejam na jornada, porque muitas pessoas se desviam. É porque a sua experiência com Deus foi uma experiência puramente emocional. Não foi espiritual. Porque quando ela é espiritual, a fé entra no seu ser e ela avança, não tem nada capaz de fazê-la mudar daquela sua trajetória. E aí ela viaja. E ela viaja com o Senhor e vai até o fim. Então a fé tem que ser algo no nosso espírito. Porque se for só na emoção, as emoções elas nos enganam, elas mascaram, elas fazem a gente até flutuar, sentir que está flutuando, mas de repente as emoções vão embora e a gente despenca lá de cima. Mas no espírito, na convicção, nós seguimos em frente. Por isso,
do princípio ao fim, porque está escrito, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse texto foi pronunciado pelo profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 4. E aqui o apóstolo Paulo está somente trazendo para nós a lembrança do que está escrito lá no passado, tá? Bem antes de Jesus, tá? Antes de Jesus já havia fé, certo? E mais agora com Jesus Cristo essa fé tem que ser aperfeiçoada. E Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem que crer em Deus. Tem que crer em Deus, irmãos. Não é só da boca para fora, não. É dentro. E isso tem que gerar em nós vida. Zoe. Tem que gerar algo diferente dentro de nós, que nada venha mudar. Por isso, a determinação, ela está ali, ó, intimamente ligada com a fé que ela está dentro de nós. E a determinação, ela é uma persistência para a gente conseguir o que se deseja, tá? O que é que você deseja para a sua vida? Que seus filhos cresçam no temor do Senhor, que eles alcancem estudos, que eles sejam pessoas de boa índole, que sejam pessoas que estudem, façam a faculdade, que eles se desenvolvam. É o seu desejo? Então tem que ter determinação com isso. Não é só jogar dentro do trem que o trem vai deixar na outra estação, não. Nós temos que acompanhar o trem. Nós temos que estar dentro do trem também. Isso é determinação, é acompanhar. Então, os desejos que nós queremos conseguir, os nossos desejos, é necessário essa determinação. Por isso, é uma persistência para conseguir o que se deseja. É uma firmeza, é uma decisão que se toma após se refletir. Quando refletimos e aceitamos Jesus Cristo, nós tomamos uma decisão de seguir Jesus Cristo. Então, daqui para frente, a determinação deve estar presente. E isso vem alimentado pela fé. A segunda conduta diz lá em Salmo 40, verso 4. Salmo de número 40, verso 4. Fala de perseverança. Determinação é uma coisa. Perseverança é continuar firme também, né? Parece ser a mesma coisa, mas vamos entender que a perseverança, ela está ligada a uma confiança, tá? A confiança depende da fé. Falamos de fé e determinação. Agora estamos falando de perseverança e confiança. A confiança ela depende da fé. E Salmo 44 diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos, ou até aqueles que confiam em si mesmo, né? Então, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Hebreus 2,13 diz assim: e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Então, confiança, ela tem uma palavra sinônima chamada pertinácia, ou pertinácia, né, no nosso cearense, melhor dizendo, que é um caráter de quem persiste ou não desiste da sua intenção ou vontade, tá? Então, se você está disposto a algo, então você não deve desistir, deve insistir. Não devem ser as primeiras derrotas, os momentos de dificuldade, os atropelos que devem fazer você parar, mas você deve seguir em frente. Muitas pessoas desistem da palavra de Deus porque elas aceitam a mensagem que foi colocada para ela, é uma mensagem errada. Porque dizem que quando você aceita Jesus Cristo, os seus problemas se acabam. Se acabam não.
fazem aumentar. Porque passamos a ser perseguidos por muitas pessoas, outros passam a olhar a gente de uma maneira diferente. Ah, você é crente? Você é aquele que é presunçoso porque diz que vai para o céu? E começa a julgar-nos, tá? Então, muitas mensagens são distorcidas da verdade. Então, quando a pessoa aceita Jesus Cristo e se depara com as situações adversas, ela diz, não era isso que eu queria para a minha vida, não. Aí cai fora do Evangelho. Mas a perseverança é exatamente você persistir e não desistir da intenção ou da sua vontade. Então tenha vontade de seguir Jesus Cristo. Não importa. Não importa se a gente perde ente querido, não importa se a gente perde emprego, não importa se a gente perde recurso, não importa se a gente perde saúde. A gente precisa permanecer sempre perseverante, tá? Porque a confiança que liga-nos a essa perseverança também depende da nossa fé. Então, perseverança é uma constância, ela não varia, vai sempre em frente, tá? Perseverança também é uma atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste, apesar dos obstáculos ou dos fracassos, em fazer ou alcançar algo. Aí nós temos a terceira conduta que nós encontramos naqueles homens, porque eles perseveraram em levar aquele paralítico até a presença de Jesus. Mas aqui também nós temos a atitude, tá? Quando nós falamos de atitude, a palavra atitude nos liga a amor, porque antigamente por muitos anos se falava em amor como sendo um sentimento. Amor nunca foi sentimento. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, você vai perceber que amor não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com atitude, né? Aqueles homens amaram aquele paralítico e tiveram a atitude com ele de levá-los. Muitas vezes nós passamos por alguém que está precisando até que a gente estenda a mão para atravessar uma rua e a gente deixa ele lá porque aquela pessoa ela é inferior, alguma coisa assim. Isso é a falta de amor, porque nós não temos a atitude de chegar para aquela pessoa e abençoá-la e cuidar dela. Então 1 Pedro 1,22 diz assim para nós, a respeito de atitude. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Aí ele diz, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amar está lá em 1 Coríntios 13, é olhar para você, para as pessoas que você conhece e as que não conhece e não desejar o mal delas, desejar o bem. Não criticá-las, não julgá-las, não condená-las. E às vezes a gente está tão preso a isso, né? E aqui Pedro está dando uma lição para a gente muito séria, porque ele diz assim, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amém, né? A atitude significa amor. O amor depende da confiança. Assim como a confiança depende da fé, o amor depende da confiança. Nós precisamos confiar em Deus e nós precisamos, nesta confiança em Deus, tomar a atitude certa. Qual é a atitude certa? É sempre abençoar, é sempre perdoar. Não consegue se entender alguém que se diz seguidor de Jesus Cristo e não perdoa, guarda mágoas, tem ódio no coração, deseja matar. Quando nós lemos a história antiga de religiosos que, entre aspas, seguiram Jesus Cristo, é uma contradição com o próprio Cristo, porque tinham vontade de matar outras pessoas.
Então não tem nada a ver com amor. Jesus Cristo nunca quis matar ninguém. Aliás, quem estava morto quando ele chegava tinha vida. Então nós precisamos aprender sobre esta atitude, que é uma das 4 condutas destes homens. Eles tiveram um amor extraordinário por aqueles ali. Porque eles destelharam a telha e desceram o homem até lá embaixo. Jesus não olhou para o paralítico, olhou para eles. Olhou para eles. Porque olhar para o paralítico era coisa pequena para Jesus Cristo, para tirar um do chão e fazer andar. E 1 Pedro 4,8 diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha só. Deus apaga os pecados da nossa vida pelo amor que nós devemos ter uns pelos outros. Por que apaga? Porque quando você ama, você evita fazer um bocado de coisa errada. Porque quando você ama e age em favor do outro, você não está olhando para o seu ego, para o seu eu. Então esta atitude é uma demonstração de uma intenção pelo gesto ou postura do corpo. A atitude é uma ação do nosso próprio corpo. A gente sabe que alguém tem atitude quando ela se manifesta. Eu só posso mostrar que eu tenho uma atitude quando eu vejo alguém caído no chão e eu estendo a mão. É um gesto que meu corpo denuncia que eu estou tendo atitude. Você não tem atitude virtual, viu? A atitude é corporal, é algo que você faz, é um prato de comida que você entrega a alguém, é um remédio que você vai na farmácia e compra com seu dinheiro e leva a alguém que está precisando. É atitude. É a atitude, né? Então aqui é uma conduta, é a terceira conduta. E a última conduta destas 4 é o desprendimento. A gente está nessa terra, nós passamos por ela. Para muitos de nós, Deus, não é que Deus faça acepção de pessoas, mas Ele permite que você adquira mais bens do que o outro. Talvez porque cada um resolveu economizar mais, comer menos, não está gastando muito dinheiro com iFood. E cá para nós, esse negócio é caro de iFood, né? Eu estava sabendo aqui, para essa empresa, uma empresa que vai contratar, tem que pagar 30% de comissão, mais a taxa de entrega. Quer dizer, tudo isso vai lá para aquele que come, né? Então sai um valorzinho bem. Então muitas vezes a gente se acostuma com isso e vai gastando, mas isso não é só essa coisa não. E a gente deixa de comprar algo que seja importante, algo que a gente precisa investir na profissão da gente, a economia. Então, tem uns que são mais hábeis, aí economiza, usam sapato 5 anos, até ficar rasgado como o meu, que a mulher queria jogar no lixo, eu não deixei. Deixa o bichinho aqui que ele ainda vai longe. Mas é assim que funciona. Então, ninguém deve ficar preocupado. Mas o detalhe é que o que você tem não deve ser aquilo que você se apega. Eu vejo pessoas porque tem um carro e alguém passou e deu um risco, que não é uma coisa boa, perde a noite de sono, porque deram um risco no carro dela. Nós precisamos estar desprendidos, tá? O trabalho na obra de Deus depende de fé, confiança e amor. E quando nós temos fé, confiança e amor, sabemos quem somos em Cristo. Para onde nós vamos, tudo que nós temos aqui, sabemos que vai ficar, a gente não vai adoecer, morrer por causa destas coisas. A gente simplesmente vai estar com elas como mordomos de Deus, como mordomos, como administradores.
1 Coríntios 3,8 diz assim, olha, presta atenção, que é um ensino fabuloso da palavra de Deus. Coloque seu coração. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Ninguém precisa invejar ou almejar o trabalho do outro, nem na igreja, e serve também para fora da igreja, para o seu trabalho. Não precisa você querer o trabalho do outro, nem querer derrubar o outro. Porque ele diz: o que planta e o que rega tem um propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. E para finalizar, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Então, quanto mais a gente se dedica a Deus, à obra de Deus, quanto mais nós somos desprendidos dos bens materiais, que ele nos falte, mas não nos falte a presença de Deus. Não é necessário fazer uma troca. Mas eu estava ouvindo a mensagem do pastor da nossa igreja hoje pela manhã, lá em Campinas, e ele estava falando no exemplo de um rapaz que vivia pedindo oração para comprar um carro, né? Que disse: ô pastor, ore por mim para eu ter um carro, que é para eu não faltar mais nenhum culto na igreja, eu venho todos. Aí conseguiu o carro. Primeiro mês ele veio, todos os cultos. Depois, já começou a faltar, depois não veio mais para a igreja. Meses depois ele aparece. E aí, meu irmão, por que você está tão distante? Ô pastor, é porque eu tenho que estar viajando sempre, é porque eu vou à praia todo fim de semana, eu vou não sei o quê, levo a família, os meninos querem ir para a praia, querem ir passear, querem ir para parque. Aí ficou difícil eu vir para a igreja, né? E aí o pastor fez lembrar: você lembra qual foi o propósito que você pediu o veículo? Aí ele se calou. Tinha esquecido qual era o propósito. Porque às vezes esses bens passam a ser maldição. Então nós precisamos aprender a sermos desprendidos. Segundo o dicionário, é um desapego. Nós precisamos ser desapegados às coisas materiais, meramente humanas. Não é ser relaxados e negligentes, não é isso que eu estou falando. Zelosos e mordomos, sim. Mas não culpar a igreja ou Deus quando uma coisa acontece. Porque alguém já jogou na minha cara, porque as coisas acontecem com ele, e ele culpa a igreja, culpa a Deus, culpa os irmãos, porque se apegam àquilo. Desprendimento também é generosidade, é ser generoso, é estar pronto sempre para abençoar as pessoas. Desprendimento é separar-se, separar do mundo, para se unir a Deus, é soltar-se das prisões que nos prende do pecado. Tem pessoas que dizem que vivem a palavra de Deus e estão presas ao pecado, não conseguem se livrar do pecado. Generosidade, desprendimento é também libertar-se. E o desprendimento deve ser o primeiro da nossa vida, é o desprendimento de nós mesmos, do nosso eu, de pensar em si em primeiro lugar. Esse deve ser o maior desprendimento. É o desprendimento em que você entrega-se a Jesus Cristo e diz para Ele: eu te dou a minha vida. Esse deve ser o primeiro desprendimento. Aqueles homens tiveram um desprendimento de não estar olhando para o seu tempo, para os seus afazeres,
para ajudar uma pessoa que estava precisando naquela hora. Era o desprendimento. O desprendimento que nós devemos fazer inicial é nos desprendermos de nós mesmos, daquilo que nos prende às coisas meramente humanas, dos prazeres que nós queremos a todo tempo ter. Desprender de todas as coisas e dizer: Senhor, eu me desprendo da minha vida e eu dou a Ti. Então que nós possamos, nesta noite, tendo desprendimento inicial do nosso ser, e estarmos usando essas 4 condutas, para que a gente venha fazer uma diferença nesses dias e onde quer que estejamos. Que você aceite Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele. Que você se desprenda para dizer: eis-me aqui, quero ser um instrumento em tuas mãos, Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém?